Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Eu quero ler com você aqui no capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, verso 48, é o último versículo do capítulo 5 de Mateus, tá bom? Vem com a gente, você que está aqui a primeira vez, te convido a se inscrever no canal e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E é interessante que hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre perfeccionismo? Qual deve ser a nossa abordagem acerca do perfeccionismo? E dias atrás, nós fizemos aqui no canal um devocional sobre acumuladores. Está aqui salvo no canal, todos os devocionais estão. Até se você está aqui pela primeira vez, dá uma visitada, perdão, se você já assistiu, revisita, caso queira, os devocionais que aqui estão salvos. Um dos últimos foi sobre acumuladores. E é interessante que eu me lembro, exatamente como se fosse agora, o sentimento que eu tive no coração quando Deus soprou essa mensagem no meu coração. O primeiro sentimento que eu tive foi, olha, eu acho que pouca gente vai se encaixar nessa perspectiva dos acumuladores. Pouca gente vai se identificar com isso. Mas eu resolvi obedecer a Deus, né? É muito melhor a gente seguir a direção de Deus do que a direção dos nossos sentimentos. E qual não foi a minha surpresa, grata surpresa, quando várias pessoas recebi um feedback assim, acima da média, né? E glória a Deus por tudo, de pessoas se identificando. Tiago, eu sou um acumulador, sou uma acumuladora e não tinha percebido. E realmente você foi falando ali os sintomas, coloquei uma lista, né, de métricas para a pessoa perceber, para ela poder avaliar no coração dela se ela é uma acumuladora, um acumulador. E várias pessoas se identificando, recebendo a palavra como cura de Deus, algo muito bom. E hoje eu senti a mesma direção acerca de perfeccionismo, embora particularmente eu veja que o perfeccionismo é muito mais latente nos nossos corações do que essa questão de acúmulo. Quando eu digo mais latente, é que a gente consegue perceber com mais facilidade, né? No devocional dos acumuladores, várias pessoas foram se descobrir acumuladores durante o devocional, assistindo ali a explicação, a construção do entendimento. Já o perfeccionismo não, tem várias pessoas que certamente, antes mesmo desse devocional, já digam, olha, Thiago, eu sou perfeccionista, eu lido com isso, eu luto com isso. Mas não adianta só a gente identificar o problema, gente. Identificar, claro, é parte importante demais da cura. Mas além de identificar, você tem que tratar, certo? Se você identifica um problema e não trata, vai dar o mesmo resultado de você não identificar o problema. Então vamos tratar de perfeccionismo à luz da Bíblia hoje. E eu quero ler Mateus capítulo 5, verso 48, porque esse versículo aqui vai trazer uma abordagem bastante curiosa. Afinal de contas, nós vamos tratar de perfeccionismo. Todo mundo aqui sabe que não tem como nós sermos perfeitos no sentido amplo da palavra, nós temos falhas, temos pecados, e vamos falhar enquanto nós vivemos. Mas, Mateus 5,48 vai dizer assim, ó, portanto, isso aqui é fala de Jesus, tá? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha que profundo isso aqui, gente. Jesus fala pra gente, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí você já deve estar se perguntando, peraí, Thiago, como é que a gente vai tratar de perfeccionismo? Eu reconheço que eu não sou perfeito, reconheço que eu não sou perfeita, mas aí você acabou de ler para a gente um versículo onde Jesus está dizendo para a gente ser perfeito. E mais, Jesus fala assim, ó, sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Aí eu me pergunto, Senhor, como é que eu vou ser perfeito igual a Deus Pai? Não tem condição. Eu não estou conseguindo ser perfeito na métrica dos homens, que dirão na métrica de Deus. Mas calma, isso já é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre perfeição à luz da Bíblia. Por quê? Perfeição e perfeccionismo são coisas diferentes, tá bom? E quando a gente lê assim, ó, sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito, a gente ouve essa frase e a gente identifica, à primeira vista, nosso coração assim, ó, não cometa falha nenhuma. Assim como Deus nunca falha, você nunca pode falhar. Essa é a primeira interpretação que a gente tem. Só que essa interpretação ela é equivocada. A palavra perfeito aqui
ela vem do grego teleios, tá bom? A palavra perfeito, ela vem do grego teleios. E esse termo, teleios no grego, não significa sem erro. A ideia não é Jesus dizendo assim, ó, nunca erre. Não, a ideia de Jesus não é essa. Essa palavra teleios tem a ver com maturidade, completude, plenitude. Então, esse sede perfeito pode ser traduzido como seja maduro, seja completo, seja pleno. E a verdadeira plenitude a gente encontra em Jesus. Então, assim, eu não sou perfeito, eu estou muito longe de ser perfeito, mas eu sou pleno em Cristo. Você tem falhas? Certamente, muitas, em muitas áreas. Mas você pode ser pleno, maduro, completo em Cristo Jesus. Então, perfeição na Bíblia tem a ver com isso. Pelo fato da gente interpretar errado, muita gente interpreta perfeição como algo sem falhas, sem erro, zero defeitos. É aí que nasce o perfeccionismo. Essa é a raiz do perfeccionismo, o entendimento errado do que é perfeição à luz da Bíblia. Então, o que é perfeccionismo? Vamos lá. Para te dar um exemplo, trazer uma comparação, na Bíblia nós temos duas figuras bastante interessantes. A primeira delas é um grupo, o grupo dos fariseus. Para quem não sabe, os fariseus eram um núcleo religioso da época, né, que era uma espécie de elite religiosa, inclusive, da época, e era um grupo muito admirado pelos judeus. Na verdade, o termo fariseu tem muito a ver com elogio, tem a ver com excelência, com uma pessoa dedicada, uma pessoa que realmente gasta ali a sua vida na lei de Deus. É claro que com o passar do tempo, devido a Jesus trazer diversos confrontos, né, ao caráter dos fariseus, ao coração deles, eles terem perseguido Jesus, das pessoas têm uma visão já diferente dos fariseus, como se fosse sinônimo de hipocrisia. Mas na verdade a palavra fariseu, por exemplo, significa separado. E separado de quê? Separado das impurezas. O farisaísmo ele cresce ali na tentativa de resgatar a pureza do judaísmo. Então, a princípio, esses caras, os fariseus, eram considerados sem defeitos. Só um minutinho aqui, gente. Deixa aqui no ar. A princípio, esse grupo, os fariseus, eram considerados separados, sem defeito. Eles buscavam viver ali a lei de Deus no mínimo detalhe possível. Já contei um exemplo, certa vez, onde um discípulo perguntou para o mestre o que era trabalhar no sábado, sim ou não. Né? Será que eu posso trabalhar no sábado? É o quê? Eu posso cuidar do meu animal no sábado? Isso é trabalhar, sim ou não? Eu posso capinar um lote no sábado? Isso é trabalhar, sim ou não? E tinha, por exemplo, algumas abordagens mais radicais sobre o trabalhar no sábado, que dizia que a pessoa não podia nem cuspir na terra no sábado. Olha, se você for cuspir, cospe numa pedra. Porque se você cuspir na terra, a terra vai criar um lodo e aquilo vai ser considerado trabalho e vai ser pecado. Tchau, que coisa absurda, eu também considero absurdo. Eu estou te falando desse absurdo para você entender que esse grupo, eles queriam de todo jeito fazer a coisa no mínimo detalhe que a lei pedia. Então eles eram separados para uma perfeição. Mas note que mesmo que eles fossem excelentes no cumprimento da lei de Deus, Jesus está constantemente ali, batendo nos fariseus, batendo na hipocrisia deles. E basicamente Jesus, em muitos confrontos com os fariseus, Jesus fala assim, olha, vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. É aquela pessoa que faz tudo certo, mas o coração dela está distante de Deus. Ela faz tudo certo, mas com outra finalidade, com outro objetivo, com outra motivação. Então, os fariseus, embora fosse um grupo considerado, digamos, de uma prática perfeita da lei, eles estão sendo constantemente confrontados por Jesus, confrontados. Em contrapartida, a segunda figura que eu quero te trazer é a figura de Pedro. Gente, Pedro é um dos discípulos que mais, talvez tenha a sua vulnerabilidade mais exposta na Bíblia, né? Pedro, por quê? Porque Pedro... Só um minutinho aqui, gente. Eu tinha colocado a configuração errada e por isso está um pouquinho de calor. Porque Pedro nega Jesus, né, 3 vezes. Pedro afunda sobre as águas. Quando ele afunda, a Bíblia fala que é porque ele duvidou. No meio das ondas ali começou a duvidar. Pedro afunda sobre as águas. Pedro é impulsivo. Quando Jesus vai repreender Pedro, tem um momento que Jesus fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Imagine. Pedro foi contraditório. Então tem várias vulnerabilidades de Pedro expostas na Bíblia. Só que, à medida em que Pedro amadurece, ele vai se tornando ali completo e pleno em Cristo,
Ele é feito um dos principais dentre os apóstolos e até hoje é uma grande referência para bilhões de pessoas em todas as eras, em todos os lugares. Então você tem aqui a figura de um grupo que buscava a perfeição, de modo prático até era, digamos assim, perfeito mesmo, difícil encontrar um defeito prático num fariseu, mas que o coração estava distante de Deus. E Jesus condena eles. Do outro lado, você tem um discípulo que tinha uma multidão de defeitos, que negou Jesus, que foi chamado de Satanás, que afundou sobre as águas por conta da incredulidade, mas que foi feito uma das principais lâmpadas da luz de Cristo em todos os tempos, que é o apóstolo Pedro. Então, olha como a gente precisa ter uma perspectiva diferente do que é este teleios. Para quem chegou agora, primeiro, volta lá no início do devocional para você entender por completo isso. Mas para quem chegou agora, teleios é justamente a tradução grega da palavra perfeito. Quando Jesus fala assim, ó, seja perfeito, como perfeito é o meu Pai Celestial. Então, teleios não significa sem erro. Teleios significa maduro, completo, pleno. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre perfeccionismo. O perfeccionismo, ele basicamente, ele vai ter uma raiz ali conectada ao desejo de aprovação, que todo ser humano tem, tá, gente? Ah, Thiago, eu não preciso ser aprovado com ninguém. Calma, segura, muita calma nessa hora. Todo ser humano quer ser aprovado. Todo ser humano quer ser aprovado. A questão é, em quem você busca aprovação? Tem até um versículo que eu separei aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, gente, que vai dizer assim, ó, Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Então, que o ser humano vai buscar a aprovação, ele vai, com certeza, 100%. A questão é de quem você vai buscar a aprovação. E digo mais, nem toda busca de aprovação humana é negativa, tá bom? Então, por exemplo, vai ter várias coisas que um cônjuge, seja ele um homem ou uma mulher, ele vai fazer buscando a aprovação do seu parceiro, da sua parceira, por que não? Né? Se você vai dar um presente, você vai querer dar um presente que agrade a pessoa ou que desagrade. Se você for criar ali uma viagem, um programa, né, um momento entre os dois, você vai querer criar o que agrade ou o que desagrade, certo? Então você vai buscar a aprovação, sim. O filho busca a aprovação dos pais. Tem algumas relações, como por exemplo a relação profissional, você vai buscar ali a aprovação do seu superior, da pessoa que está avaliando o seu trabalho, da pessoa que te delegou a missão. Então nem toda busca de aprovação humana é negativa. A questão é quando você vira refém da aprovação humana, e aí você começa a mudar a sua prioridade. Você coloca o homem acima de Deus. Seria o caso, nestes exemplos que eu citei, alguém que busca agradar o chefe de todo modo a ponto de romper os princípios e os valores da palavra de Deus. Então a pessoa faz algo desonesto, injusto, mente, se corrompe, porque está buscando a aprovação de alguém que pode dar um aumento salarial, de alguém que pode colocar ela ou ele numa sala com mais pessoas importantes, de alguém que vai, não, tchau, porque fulano de tal vai abrir uma porta que vai resolver minha vida, que vai... Mas espera aí, acaso buscou a aprovação de Deus ou dos homens? Mas a aprovação todo ser humano vai buscar. Porém, a questão é a seguinte, o perfeccionismo é como se fosse uma inflamação nesse desejo de buscar aprovação, desse desejo, de ser aprovado, tá? Então, o perfeccionismo é uma doença. Perfeccionismo é algo negativo. Perfeccionismo não te faz bem. O contraponto do perfeccionismo, quando você é curado do perfeccionismo, o contraponto dele é a excelência. Deus nos chamou para sermos excelentes e não perfeccionistas. O excelente, a pessoa que é excelente, ela vai buscar fazer o melhor com o que ela tem. E a excelência, ela é leve. A excelência, ela é suave. A excelência te faz fluir. O perfeccionismo, ele te traz peso. E ele te impede de desfrutar de quem você é e do que você está vivendo. Compreende? É interessante que eu costumo ver algumas histórias de criadores de conteúdo, né, que hoje são referência. E a grande maioria deles fala assim, olha, eu comecei a criar conteúdo, eu tinha um celularzinho X, que nem era o melhor, na verdade era muito ruim. Microfonezinho, nem microfone eu tinha, era o microfone do celular mesmo, assim, pererê, parará. Aí comecei a melhorar e comprei um negocinho melhor, aí um setup melhor, pererê, parará, aquilo outro. De repente agora eu tô aqui com meu estúdio profissional, mas eu comecei lá atrás, sem nada. Dá uma olhada, por exemplo, se você tiver curiosidade,
nos primeiros devocionais que nós fizemos aqui no canal. Celulazinho, bem mais modesto do que o que eu tenho hoje, né? O ambiente era totalmente diferente, o áudio não tinha essa qualidade. Mas ali a palavra de Deus estava sendo ministrada aos corações. Aquilo era o melhor que eu podia fazer naquele momento, né? Aí, à medida que, né, melhorou o negocinho, opa, vamos comprar um celular melhor, vamos pegar uma câmera assim, botar um microfone para o pessoal, né, ouvir melhor, e mais, vou até testemunhar aqui. Quando você dá o seu melhor com o que você tem, as portas começam a se abrir para você. Tem várias coisas que eu utilizo aqui no devocional em termos de tecnologia, que eu ganhei de pessoas que falaram assim: Thiago, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo que Deus está te abençoando, Deus está te usando assim, quero ofertar na sua vida, quero presentear. Isso aqui vai melhorar o devocional assim. Ou então outras coisas, falando devocional, porque você está vendo devocional aqui, mas outras coisas ministeriais, profissionais e tal. Eu vejo que está sendo bênção na vida de muitas pessoas. Vou te abençoar, X, Y, Z, toma aqui tal coisa, toma aqui tal objeto, toma aqui tal valor. E a coisa vai abrindo portas porque a excelência atrai isso. Você vai desfrutando e é leve, a coisa vai frutificando. Perfeccionismo é terrível. Porque o perfeccionismo ele começa a te roubar o prazer das coisas pequenas. Ao invés de você aproveitar e desfrutar daquilo que está acontecendo ali, a sua mente está constantemente roubando aquele prazer e colocando aquele suposto prazer em algo que é, como que eu posso colocar, hipotético, né? Ah, se eu tivesse tal coisa. Ah, se eu estivesse em tal lugar. Ah, se eu tivesse tal situação. Ah, se isso, ah, se aquilo outro. Meu irmão, desfruta do que você tem hoje. Quem nasce grande é filhote de elefante. Deus ama pequenos começos, né? E eu separei aqui uma lista. Eu até gostei porque eu fiz isso um devocional de acumuladores. E por conta da lista de sintomas que eu passei, muitas pessoas se identificou, né? Thiago, eu sou um acumulador, eu sou uma acumuladora, e eu não estava percebendo. Então eu separei aqui uma lista de sintomas de pessoas que lidam com perfeccionismo. Então, ouve essa lista e vê se você está encaixado nela. Por exemplo, está só algumas coisas aqui para a gente não passar muito tempo. O perfeccionista, normalmente ele paralisa diante de novos desafios. Porque ele olha logo para as dificuldades do desafio. Ele não consegue desfrutar daquele momento. Então, você paralisa diante de novos desafios. Você tem medo de começar? Não é aquele medo normal que todo mundo tem, mas um medo paralisante. Você tem tanto medo que você não tira os planos do papel. Então, provavelmente, você lida com perfeccionismo na sua alma, no seu coração. Segunda coisa, uma autoexigência extrema que gera uma culpa constante. Exatamente o que eu acabei de ensinar minutos atrás. O perfeccionismo ele rouba o prazer daquilo que você está vivendo naquele momento. É como se o prazer sempre fosse para o futuro. A alegria está sempre no futuro. Você nunca desfruta do momento atual, do status quo, sabe? Então toma cuidado com isso, essa exigência extrema em cima de você mesmo. Terceira coisa, isso aqui é muito sério agora, comparação excessiva com os outros. Comparação é um negócio terrível. Se Deus permitir, essa semana ainda vou fazer um devocional só sobre comparação. É muito complicado essa questão de comparação, porque isso vai roubar. Eu não falei que o perfeccionismo ele não rouba o prazer daquilo que você está vivendo hoje. A comparação rouba o prazer de ser quem você é. De ser quem você... Você começa a se punir por você não ser igual a uma outra pessoa. Cuidado com isso, é muito sério. Isso é muito sério. Nós não devemos nos comparar. O máximo que você pode fazer é buscar aprender com alguém. Opa, fulano faz isso muito bem, deixa eu aprender. Sabe? Você aprende, se inspira, cresce, amadurece, mas nunca se compare. O que Deus deu a fulano, Deus deu a fulano. O que Deus deu a ciclano, Deus deu a ciclano. E da mesma forma que é especial na vida dele, o dela é especial na sua vida também. Enquanto você não se desintoxicar desse veneno chamado comparação, você não vai desfrutar de quem você é em Deus. Mas nem vou falar muito mais sobre isso aqui, deixar para um devocional à parte no outro dia. Já falar sobre comparação. Mas para adiantar aqui, falar mais alguns sintomas, sensação de que você nunca é bom o suficiente. Uma coisa é você querer constantemente melhorar. Isso é saudável, isso é bênção. Queira sempre melhorar. Outra coisa é você ficar numa sensação de que você não é bom o suficiente, de que nunca foi bom, que nunca prestou, que nunca adiantou, uma autodepreciação doentia
Isso vai tirando o sabor da vida. Perceba como o perfeccionismo vai pegando todo o sabor da vida e vai trazendo um amargor, sabe? Vai trazendo uma distorção na percepção da vida. Então, vamos lá, tem uma série de coisas aqui, mas para a gente avançar, é interessante que o que é que Deus, Tiago, então quer de nós, já que não é o perfeccionismo? Deus quer de nós disponibilidade. Deus nunca pediu perfeccionismo, Deus pediu entrega. Tá? Então, observe que quando Deus, por exemplo, ele chama Gideão, Gideão se sentiu incapaz. Deus fala assim, ó, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai falar que o anjo do Senhor chega para Gideão e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso, guerreiro valente, poderoso guerreiro em algumas versões. Gideão estava escondido, com medo de ataques de exércitos inimigos, né? Uma situação completamente calamitosa em Israel. E Deus vai lá, envia o anjo dele para poder trazer uma nova realidade sobre Gideão. Gideão era perfeito? Não. Mas Gideão abraçou a missão que Deus lhe deu. Entende? Aí você pode pegar Moisés. Impressionante, né? Deus chama Moisés para libertar o povo. Deus fala assim com Moisés, oh, Moisés, você vai lá, você vai falar com o faraó, liberte meu povo, deixa meu povo ir. E Moisés era gago. Moisés era pesado de língua. Moisés tinha dificuldade de falar. Como é que você consegue imaginar um líder político que tem dificuldade de falar? Mas Deus capacita. Nesse caso, foi uma capacitação até diferente, que eu quero ministrar depois para vocês. Porque quando Moisés fala assim, olha, eu não consigo, eu sou pesado de boca, eu isso, eu aquilo. Aí Deus fala assim, ó, tá bom, Moisés, vou pegar seu irmão, Arão, e ele vai com você. Aí ele fala por você lá. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque às vezes Deus nos dá um talento, Deus nos dá um dom, Deus nos dá uma capacidade. Outras vezes Deus nos dá conexões. Você não vai ter todo o talento do mundo, mas você pode ter conexões com pessoas que carregam algo diferente do que você carrega. Olha aí a importância de não se comparar. Já pensou se Moisés ficasse se comparando com Arão? Por que ele fala bem ou não fala bem? Cada um tem o seu papel, meu irmão. Cuidado com isso. Então, observe que várias pessoas, olha, tá tanto exemplo aqui na Bíblia, Gideão, Moisés, Paulo, meu Deus, uma série de exemplos de pessoas que passam longe de ser pessoas sem defeitos, mas que foram poderosamente usados por Deus. Por quê? Porque Deus pede entrega, disponibilidade. Então, primeiro de tudo, reconheça que muitas vezes esse perfeccionismo é um medo de rejeição, uma necessidade de aceitação por parte de alguém. Agora, cuidado com essa busca de aceitação, por quê? Porque a principal aceitação nós já recebemos pela graça. Nós somos aceitos por Deus, né? Em final de pregação, a gente até fala assim, ó, quem quer aceitar Jesus hoje? Que daqui que vai explicar para a pessoa, aí já perdeu a pregação. Mas quando a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus hoje? Na verdade, nós é que fomos aceitos por Jesus. Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, pega pessoas pobres, miseráveis, pecadoras, sujas, perdidas, condenadas, feito eu, feito você, e ele nos aceita pela sua graça. Ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos capacita. E a gente vai crescendo ali, ó, de glória em glória, de graça em graça. E por falar em graça, graça é uma grande chave contra o perfeccionismo. Sabe por quê? A palavra graça significa favor imerecido. E nós precisamos caminhar debaixo dessa consciência que nós já estamos sendo beneficiados muito além do que imaginamos. A graça de Deus me permite viver esse momento. A graça de Deus me permite ser capacitado e ter aptidão, ter habilidades, ter características que vão fazer desfrutar desse momento. A graça de Deus me dá recursos para cumprir o propósito de Deus na minha vida. A graça de Deus e não o meu esforço. O perfeccionismo grita ao nosso coração. Você depende do seu esforço. Você depende da sua capacidade. Você depende do seu acerto. Se você errar, tudo vai desmoronar. Negativo. A graça confirma para mim que eu sozinho, eu já caí. Não é que talvez eu vou cair, eu sozinho eu já caí. Já perdi, já fui condenado. Mas a graça me levantou e é a graça que me sustenta. Aleluia. E eu quero fechar aqui, gente, esse devocional. Olha, eu tinha tanta coisa para falar, mas estou realmente buscando fazer um devocional um pouco mais rápido. Se não se deixar, vai, meu Deus, o tempo vai embora. Mas eu quero fechar aqui então com a seguinte questão, olha só.
Deixe espaço. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Deixe espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua imperfeição. Deixe espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua imperfeição. Tem um post que eu fiz certa vez, já tem um tempo, já tem alguns anos que eu fiz esse post. Até repostei algumas vezes, mas já tem muito tempo mesmo. Até antes da pandemia isso aí. E a questão foi o seguinte. O post foi o seguinte. Esse foi um dos posts que mais viralizaram, né, de todos que eu já fiz. Milhões de... Assim, foi realmente muito fora da curva. Qual foi o título do post, meu Deus? 7 passos ou 7 dicas para vencer a vergonha de falar de Jesus. Basicamente isso, né? Ali eu trato de cada ponto ali, as pessoas têm muita vergonha de falar de Jesus. E um dos passos, uma das questões muito importantes, uma das coisas que mais trava alguém sobre falar de Jesus, a pessoa fala assim, ó, pô, Thiago, mas eu não falo bem, eu não comunico bem, tá? Eu não sou um bom comunicador, não sou uma boa comunicadora, não tenho habilidade de fala. Deus não me deu esse dom do discurso que grandes discursadores têm e tiveram no Brasil. Brasil, terra de Galvão Bueno. Brasil, terra de Silvio Santos. Brasil, terra de tantas pessoas, né, que comunicavam tão bem. Mas observe que, dentro da sua limitação, Deus te usa. Pedro, João e a maioria dos discípulos ali eram pescadores iletrados, cara. Pescadores iletrados. A fama deles como é que fala? De matutos, né, por assim dizer, de pessoas que não tinham tanta formação, a fama deles era tão forte que quando eles vão lá no Sinédrio e pregam no Sinédrio para as autoridades locais e tal, os caras ficam surpresos porque, peraí, esses caras não são pescadores? Como é que eles estão falando tão bem assim? E ali, na verdade, era um cumprimento da promessa que Jesus fala assim, ó, quando vocês estiverem perante as autoridades, eu vou colocar a palavra na boca de vocês. Então a disponibilidade, por mais limitado que você seja, são seus 5 pães e 2 peixinhos. Você entregou sua disponibilidade, o milagre vai acontecer. Entende? Então é bom, é saudável, é natural, é regra. Não é exceção, é regra. Desculpa até gritar. É regra. Deus trabalha dentro da nossa imperfeição. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus for esperar encontrar alguém sem defeitos para ele usar, ele não vai usar ninguém nunca. Se Deus for esperar alguém sem defeitos para ele usar, ele só tinha usado Jesus. Entende? Então eu quero ministrar isso sobre... Irmão, eu quero ministrar essa libertação sobre essa vida, desse espírito, né? Dessa potestade chamada perfeccionismo, que tem roubado o teu propósito, que tem roubado oportunidades, que tem feito você, tem colocado você numa exaustão emocional que não foi Deus que colocou no seu coração. E talvez você está carregando o perfeccionismo e diz assim, não, Thiago, tudo isso aqui é em nome de Deus. É para melhorar para Deus. Esqueça isso, meu irmão. Esqueça isso. Só se lança aos pés de Jesus. O resto ele faz por você. O resto ele faz em você. Tá bom? Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tiago, cheguei agora no devocional, você falou sobre perfeccionismo, a Bíblia está mandando de ser perfeito? Volta lá no início, que você vai entender tudo, senão você vai ficar boiando aí e vai perder a bênção que é essa ministração. Tá bom, gente? Vamos orar ao Senhor para fechar esse devocional. Antes de nós orarmos juntos, quero te convidar, olha, deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito, muito, muito importante para essa mensagem chegar para mais pessoas. Você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. 32% das pessoas que assistem o devocional não são inscritas no canal. Se inscreve agora. Vem conosco. E eu quero te convidar também a você acessar a nossa comunidade do discipulado, o nosso grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu mando todos os dias o link dos devocionais, 10 minutinhos antes de começar. Mando também as anotações do devocional durante o dia. E para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, eu deixei o link aqui fixado nos comentários, tá bom? E na comunidade do discipulado a gente estuda mais profundamente a palavra de Deus. Tem sido bênção, muita gente entrando nesses últimos dias, glória a Deus por isso. Você que ainda não acessou, você não pode ficar de fora. Estamos agora chegando uma nova estação, uma nova fase, você precisa fazer parte disso. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor faz em nós, apesar de nós. Muito obrigado porque mesmo com os nossos defeitos, mesmo com a nossa imperfeição, mesmo com nossas falhas, a Tua graça nos conserta, a Tua graça nos preenche, a Tua graça nos cobre.
Meu Pai, eu quero te pedir, faz dessa mensagem, desse devocional, um instrumento libertador contra o perfeccionismo. Perfeccionismo que tem travado chamados, ministérios, propósitos, vidas, e tem esgotado emocionalmente tantas pessoas. Nos ajuda, Pai, a sermos o que o Senhor nos preparou para ser, sabendo que o Senhor nos capacita e antes de nos cobrar uma ausência de falhas, que o Senhor nunca cobrou ausência de falhas, o Senhor nos pede entrega. Nos ajuda, Pai, a dar esse primeiro passo, que é nos entregarmos. Inclusive, entregarmos o nosso perfeccionismo a Ti. Entregarmos nas Suas mãos esse sentimento tão danoso ao nosso coração, à nossa vida. Promova, Espírito Santo, cura ao coração de quem precisa disso nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, gente. Tamo junto. E antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte desse devocional que mais falou teu coração. Sempre faço questão, diariamente, todo dia. Leio os comentários, curto os comentários, muitos, a grande maioria eu respondo também. Quando tem dúvida, faço questão de responder. Então, se ficou dúvida, comenta aqui abaixo. Mas não sai daqui sem antes falar qual foi a parte que mais ficou no teu coração nesse devocional, tá bom? Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.